Olá! E a pergunta da vez é: a era das redes sociais acabou? Bom, primeiro a gente precisa pensar um pouco sobre o que seria uma era de algo que é popular na internet. E principalmente, não é porque a coisa deixou de ser popular que ela vai deixar de existir por completo, né? O maior exemplo disso é que a era dos blogs acabou faz tempo, mas eles ainda existem por aí. Existem mesmo. Tem pessoas que mantiveram o hábito de manter os blogs atualizados. E é claro, se a gente for falar da era do Fotolog ou do MSN, aí já não existe mais o serviço. Então, acabaram. E é bem provável que as redes sociais sempre vão existir, mas essa dominância talvez esteja no fim. Fazendo algumas pesquisas na internet, eu caí nesse artigo da Financial Times, que explora se já passamos o pico das redes sociais. Segundo John Burr Murdoch, sim. Ele acredita e tem alguns números para apoiar que o auge das redes sociais já passou. E foi em 2022. E se você está achando essa data bem familiar, bom, foi no auge do isolamento e do lockdown da pandemia também. Provavelmente tem uma relação direta entre as pessoas precisando se isolar em casa e o aumento do uso e consumo das redes sociais. O que muita gente poderia imaginar que seria um tanto óbvio, mas essas pesquisas apontam que mesmo antes da pandemia havia um crescimento do uso das redes sociais. E após 2022, esse número começou a cair. Exceto na América do Norte, que o número continua subindo. Vai-se saber por quê. Mas, se você considerar a média global, então vemos que esses números estão caindo. E olha só, temos até um gráfico que mostra esses números durante os anos e como o mundo inteiro está seguindo uma tendência na redução do uso das redes sociais. Essa pesquisa mostra que houve uma queda de 10% na quantidade média de horas que uma pessoa utiliza as redes sociais em 2024. Em outro gráfico, aí já quebra os dados por faixa etária. E aí a gente percebe que todos os segmentos de idade a utilização está caindo, exceto nas pessoas acima de 45 anos. Uma das causas apontadas é que as redes sociais parecem cada vez mais desesperadas para manter o engajamento e a retenção das pessoas. E que esse desespero todo parece estar afastando ainda mais as pessoas. E isso refletiu também em como as pessoas percebem as redes sociais. Em um outro gráfico, a gente percebe uma mudança nisso, onde antigamente as pessoas usavam mais nas redes para compartilhar opiniões, se manter atualizados com os amigos e conhecer pessoas novas. E agora virou um passatempo, uma distração, e para se manter atualizado com celebridades. As redes sociais virou um grande TV Fama. Ok! Outra coisa muito interessante que eu achei sobre essa mudança das redes sociais é que ela está perdendo força até para quem pretendia ganhar a vida com ela. Essa matéria aqui da revista Marie Claire aponta que muita gente que havia abandonado empregos tradicionais para virar influencer e trabalhar com as redes sociais estão voltando para os empregos formais. E eles estão fazendo isso porque eles não estão conseguindo se manter. A reportagem diz que houve uma explosão de influencers, que entre março de 2024 e março de 2025 saltou de 1,2 milhão para 2 milhões, de acordo com o levantamento da Influence.me. A principal reclamação é que os ganhos eram muito instáveis e que isso acaba tornando insustentável o modelo. Tinha mês que entrava alguma coisa, outro mês não, e muitas vezes a conta não fecha. Talvez essa explosão de novos influencers tenha sido causada por parecer algo simples e fácil. Em uma análise superficial, qualquer pessoa pode ser um influencer. Basta um celular na mão e internet. Algo que virtualmente todo mundo tem hoje em dia. Claro que existem uma infinidade de outras variáveis que influenciam, mas a impressão é que basta querer e se esforçar que dá certo e você vai ficar rico. Aí teve esse comentário que eu achei que ilustra bem isso. O esforço nem sempre se traduz em resultado. Isso gera frustração, insegurança e cansaço coletivo pela necessidade de performar o tempo todo. Aparentemente, uma das causas disso também é a grande profissionalização na comunicação na internet. As empresas estão bem cuidadosas na hora de associarem a sua marca a uma pessoa, e isso acaba filtrando mais o mercado. É bem interessante ver como essa mudança está acontecendo. Ao mesmo tempo, a gente vê as mídias sociais estarem menos interessantes para as pessoas, ela está cada vez mais concentrada nas grandes redes e grandes nomes. Para mim, reforça ainda mais o ponto que as redes sociais estão se tornando uma nova televisão. Acho que a pergunta que fica agora é: para onde vamos? Se as redes sociais já não estão tão atrativas nem para os usuários ou criadores de conteúdo, o que acontece agora? Eu não me arrisco a dar um palpite, e você? Se tiver alguma ideia para onde vamos ou qual vai ser a grande nova tendência, deixa aqui nos comentários. E também não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!